Vamos estudar nesse vídeo a ideia de ampliação ou redução de figuras com o olhar matemático. Veja, por exemplo, este carrinho. Ele é semelhante ao carro original, ao carro real. Ele é uma redução do carro original, ou o carro original é uma ampliação do carrinho de brinquedo. Veja que o aspecto deles, o formato deles é o mesmo. Você pode ver os pneus e as rodas. Você pode ver também, por exemplo, o que seria a abertura da porta aqui, do mesmo jeitinho. Você pode ver as curvas dos para-choques. Eles mantêm o mesmo formato, porém têm tamanhos diferentes. Matematicamente, nós analisamos isso, verificando, por exemplo, que o comprimento do carrinho de brinquedo, digamos que seja de 40 centímetros, e o comprimento do carro verdadeiro aqui, digamos que seja de 400 centímetros. E então, por exemplo, se a altura do carrinho de brinquedo for de 18 centímetros, a altura do carro real vai ser de 180 centímetros. Veja que estamos dizendo que as medidas de comprimento, altura, correspondentes nas duas figuras, são 10 vezes maiores na realidade do que no brinquedo. Esta é uma ideia importante na ideia de ampliação ou redução de figuras, mantendo a mesma aparência, o mesmo aspecto, o mesmo formato. Mas não se trata só dos tamanhos que definem a ampliação ou a redução, mantendo o mesmo formato. Vamos ver aqui, nesta situação. Tenho aqui a foto do carrinho de brinquedo e, usando um computador, facilmente nós podemos ampliá-la ou reduzi-la para figuras como estas que você está vendo aqui. Observe bem as três figuras. A figura original é esta. Observe as outras três. Observe que esta figura que temos aqui é uma ampliação que distorce a figura original. Observa que ela dá uma esticada para cima e para baixo na figura original, do mesmo jeito que essa aqui estica para os lados a figura original. Ou seja, fica uma coisa estranha essa e essa em relação à figura original. Elas não mantêm o mesmo formato, então sofreram distorções. Na matemática, dizemos que estas duas figuras aqui não são semelhantes ao carrinho original. Por outro lado, quando eu usei o meu computador, ou o meu celular, ou o meu tablet, para ampliar esta figura, obtendo esta nova figura, eu mantive o formato dela. Observe que temos os mesmos aspectos nas duas figuras, em cada item correspondente. Os faróis, as janelas, todos preservando os mesmos formatos, e isso na matemática significa que nós temos uma ampliação da menor para a maior, ou uma redução, se for da maior para a menor, mantendo-se a semelhança entre elas. São figuras semelhantes. Existem muitas maneiras e muitas ferramentas para ampliarmos ou reduzirmos figuras. Além das ferramentas tecnológicas, como aqui eu citei o computador, o tablet e o celular, nós podemos usar a malha quadriculada. Olha só, eu tenho aqui uma figura já preparada, uma espécie de coração, que eu preparei aqui desenhando ao pintar quadradinhos da malha quadriculada. Digamos que eu queira duplicar o tamanho desse coração, eu queira fazer um coração, este mesmo coração ampliado, portanto, preservando o seu formato, só que com o dobro das medidas de comprimento, largura e tudo mais. Para isso, vamos pensar, por exemplo, começando aqui por esse quadradinho. Este quadradinho tem, vamos dizer que a malha quadriculada aqui tem 1 centímetro por 1 centímetro no lado do quadradinho. Vamos dizer que cada quadradinho aqui tem 1 centímetro de largura, 1 centímetro de altura, cada quadradinho, ok? Então, o que eu quero fazer é duplicar todas as medidas dessa figura, todas as medidas lineares, a gente fala, né? Comprimento, largura, altura. Então, por exemplo, este quadradinho, quando eu for desenhar a nova figura, eu vou desenhar a nova figura aqui neste espaço. Quando eu for desenhar esse quadradinho na nova figura, se ele atualmente tem 1 centímetro de comprimento por 1 centímetro de largura, eu vou procurar desenhar, então, um outro que tenha 2 centímetros de comprimento por 2 de largura. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui 1 centímetro por 1 centímetro. Se eu pintar mais um, eu vou ter 2 centímetros por 1 centímetro. Então, eu tenho que garantir que
Lembre-se, aqui eu tinha 1 centímetro e 1 centímetro. O novo elemento correspondente a este tem que ter 2 centímetros por 2 centímetros, porque eu vou dobrar cada uma de suas medidas lineares. Então, aqui eu tenho 2 centímetros por 1 centímetro. Eu preciso pintar estes dois quadradinhos. E agora sim, olha só, eu tinha aqui 1 centímetro por 1 centímetro. Agora eu tenho 2 centímetros por 2 centímetros. Vamos continuar. Eu vou pegar agora esses dois quadradinhos aqui, ó. Eu tenho aqui 2 centímetros no comprimento e 1 na largura. Então, eu vou precisar, a partir daqui, ter 4 centímetros no comprimento e 2 na largura. Da mesma forma, para estes dois, 4 no comprimento e 2 na largura. Observe bem, este elemento foi ampliado e transformou-se neste. Este elemento transformou-se neste. E assim vamos continuar fazendo até completar o coração. Tenho aqui, então, vou pegar estes 3 quadradinhos de uma vez. Se eu tenho 3 centímetros aqui nessa direção da altura, eu passarei a ter 6. 3, 4, 5, 6. E se eu tinha 1 na largura, vou ter que ter 2. Já tenho 1 aqui, mais 1. Então, aqui, nós temos estes 3 ampliados viraram esses. Agora, aqui é a mesma coisa. Este é um quadradinho, 1 centímetro por 1 centímetro. Tem que se transformar em 2 centímetros por 2 centímetros. A mesma coisa para este, 2 centímetros por 2 centímetros. Agora, este, 2 centímetros por 2 centímetros. Já dá para ver o aspecto do coração bem parecido com o anterior. Vou continuar. Este quadradinho, 1 centímetro por 1 centímetro, a partir deste vértice, então, passa a ter 2 centímetros por 2 centímetros. Mais, outra vez, aqui, este 2 por 2 corresponde a este aqui. Agora, estes 3 quadradinhos aqui, temos 3 centímetros por 1 centímetro. Vamos duplicar. Vamos ter 2 centímetros na largura e 6 no comprimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, você pode perceber que o coração maior é uma ampliação perfeita do coração menor. Você pode conferir isso em várias partes da figura. Por exemplo, aqui, na figura original, nós teríamos 3 centímetros. Na figura ampliada, nós teríamos aqui 6 centímetros. E assim por diante em todas as partes. Vamos agora analisar umas outras figuras para pensar um pouco mais sobre a questão dessa ampliação e redução em matemática, que significa chegar a figuras semelhantes. Veja, nós temos aqui um retângulo, vamos chamar este de retângulo original. E eu desenhei outros 3 retângulos usando aqui um software chamado GeoGebra. E eu pergunto para você, peço que você pense um pouquinho, destes 3 novos retângulos que eu desenhei, qual ou quais deles é ou são ampliações corretas, perfeitas, semelhantes do retângulo original, que é o azul? Pense um pouquinho e tente chegar numa resposta e justificar essa resposta. Agora que você já deve ter pensado a respeito, vamos estudar um pouquinho o que pode ter acontecido aqui. O retângulo original tem 9 centímetros no comprimento e 1 centímetro na largura. Isso você já deve ter percebido, ou contando quadradinhos, ou observando que a medida estava indicada aqui pelo próprio software. Vamos olhar para este retângulo número 1. Ele é uma ampliação perfeita do retângulo original azul? Você pode fazer isso de várias formas, mas tem de se lembrar o seguinte, só de, entre aspas, bater o olho e ver que está parecido, isso não é matematicamente uma boa forma de garantir se essa figura e a outra são semelhantes ou não. Vamos olhar com mais cuidado. Sabemos aqui que temos 1 centímetro na largura do retângulo original e temos, neste novo retângulo, 4 centímetros na largura. Isso quer dizer que eu estaria ampliando o retângulo original para este, multiplicando por 4 as suas medidas lineares. E é isso que acontece. De 1 para chegar em 4, eu multipliquei por 4. Agora, a outra medida correspondente, que é o comprimento, era 9. Para chegar em 12, nós multiplicamos também por 4? Não é verdade. Isso quer dizer que, então, o retângulo 1 não é semelhante ao retângulo original azul. Vamos para o próximo. Então, isso aqui
Vou anotar aqui que não é semelhante ao retângulo original azul. Vamos pegar o retângulo original azul e comparar com este, que eu vou chamar de retângulo número 2. A análise pode ser feita da mesma forma. Tínhamos aqui uma unidade, 1 centímetro na largura, e aqui temos 2 centímetros, ou seja, eu multipliquei por 2 a largura. Acontece a mesma coisa com o comprimento? Era 9. Para 18, eu multipliquei por 2 também. Além disso, nós garantimos que temos aqui o mesmo formato. Olha só, as mesmas aberturas, chamadas ângulos, têm as mesmas medidas nos dois retângulos. Então, aqui e aqui, o retângulo original e o retângulo número 2 são semelhantes. O retângulo número 2 é, sim, uma perfeita ampliação do retângulo número 1. Vamos agora analisar este último retângulo, o número 3. Mais uma vez, eu tenho aqui 1 centímetro na largura, que eu estou levando para 3 centímetros aqui, ou seja, estou multiplicando por 3. A mesma coisa acontece no comprimento, de 9 para chegar em 23. Nós não estamos multiplicando por 3. É por algum outro número que, neste caso, não importa saber qual é. Mas o fato é que eles não são semelhantes. Nós não mantivemos a proporção entre as medidas correspondentes dos lados. Muito bem, espero que com esse vídeo você tenha construído uma boa noção do que são figuras semelhantes, o que é, na matemática, ampliar ou reduzir perfeitamente uma figura, o fato de que as medidas correspondentes têm de ser proporcionais e as aberturas, os ângulos correspondentes precisam manter a mesma medida para que não haja distorções. Observe que daqui para cá nós temos uma distorção, mas daqui para cá não temos uma distorção. Até o próximo vídeo.